Alimentar uma população global que deve ultrapassar os 10 bilhões até 2050 é desafiador. Para isso, será necessário aumentar a produção agrícola em cerca de 70% nos próximos anos. Com um clima cada vez mais instável e desafiador para a agricultura, será que é possível assegurar que todos possam ter acesso a alimentos saudáveis e de forma sustentável? A mudança do clima afeta a segurança alimentar por meio do aumento das temperaturas, mudança dos padrões das chuvas e maior frequência de eventos extremos, como secas, enchentes, ondas de calor e furacões. Impactos que dificultam o cultivo de alimentos e reduzem a produtividade da agricultura, silvicultura, pesca e aquicultura. Além disso, a crise climática também afeta a qualidade e a disponibilidade dos alimentos, pois altera a dinâmica de espécies, polinizadoras, pragas e doenças tanto das lavouras quanto da pecuária. Segundo o IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, a crise do clima pode colocar de 8 a 80 milhões de pessoas em risco de fome em 2050. Esse cenário alarmante mostra como isso ameaça um dos aspectos mais fundamentais da nossa vida, a alimentação. Os impactos da crise climática na segurança alimentar são variados e complexos. De modo geral, os países mais pobres e vulneráveis são os mais afetados, pois dependem mais da agricultura para sua subsistência e têm menor capacidade de adaptação. No Brasil, isso representa um grande risco para a segurança alimentar, visto que a agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos. Isso inclui sistemas alimentares tradicionais. Mas não são apenas os produtores rurais que sofrem com a mudança climática. Os consumidores urbanos podem ser afetados pelo aumento dos preços dos alimentos, pela diminuição da variedade e da qualidade dos produtos. Os hábitos alimentares da população também influenciam nas emissões de gases de efeito estufa e na demanda por recursos naturais. O sistema alimentar global é responsável por cerca de 1/4 das emissões totais de gases de efeito estufa. Essas emissões surgem da produção, mudança do uso de solo, processamento, embalagem, distribuição, preparação e consumo de alimentos, incluindo perda e desperdício de alimentos. A proteína animal da carne bovina e ovina é o alimento mais intensivo em gases de efeito estufa, com emissões relacionadas à produção em mais de 10 vezes as de aves ou peixes e 30 vezes as de leguminosas. O sistema alimentar atual ainda segue muito a lógica linear de produção, consumo e amplo descarte. Alguns eixos são bastante relevantes e eu gostaria de destacar 4 deles. Primeiro, fortalecimento de práticas de agricultura de baixo carbono e regenerativa. Um segundo ponto muito importante é o incremento de transferência de tecnologias para pequenos e médios produtores rurais. Um terceiro ponto, fortalecimento dos chamados circuitos curtos de produção e consumo, quer dizer, aproximando a produção de alimentos dos grandes polos consumidores de alimentos. E, por fim, a ampliação dos esforços para reduzir perdas e desperdício de alimentos. Cerca de 1/3 da produção global de alimentos é perdida na produção ou desperdiçada no consumo. Se desejarmos manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus Celsius, precisamos reduzir essa proporção para menos de 20% até 2050. Ao evitar o desperdício, evitamos também as emissões que ocorrem desde o plantio até o armazenamento dos alimentos, bem como as emissões que resultam da decomposição dos que não são consumidos. Reduzir perdas e desperdício de alimentos demanda analisarmos pontos críticos ao longo de toda longa cadeia produtiva de alimentos, desde a etapa de produção do alimento até chegar à mesa do consumidor. Um ponto importante é melhorar a qualidade dos alimentos que saem do campo, principalmente as frutas e as hortaliças. Também é interessante incrementar a diversidade de cultivos. O produtor rural deve ter em mente que ele precisa plantar mais o que as pessoas querem consumir, melhorar as embalagens, por exemplo, que são utilizadas para o transporte dos alimentos mais sensíveis, como as frutas,
Modernizar também as centrais de abastecimento, porque captam alimentos que já foram plantados, já foram colhidos e transportados, e não faz sentido jogar fora esses alimentos. Então, se a gente está falando de conectar o problema do desperdício de alimentos e transformar esse problema numa oportunidade de enfrentamento à fome, nós precisamos ser decisivos na redução do desperdício nas centrais de abastecimento, nas feiras livres e nos supermercados. E, por fim, mudar o comportamento dos consumidores, substituindo aquele gosto pela abundância, a cultura de que é melhor sobrar do que faltar, por hábitos de consumo mais sustentáveis. Para enfrentar a crise climática, é fundamental compreender a importância de conciliar a produção agrícola e a preservação ambiental. Precisamos não apenas observar os sistemas que produzem e fornecem os alimentos, mas também considerar a forma como nos alimentamos, buscando práticas sustentáveis que promovam o equilíbrio entre o desenvolvimento agrícola e a conservação do meio ambiente. E para garantir a segurança alimentar no mundo, um dos fatores essenciais é limitar o aquecimento global. Fazemos um convite às empresas que desejam incorporar as mudanças climáticas em suas estratégias e operações e contribuir para uma agricultura mais sustentável a se juntarem às plataformas de ação pelo clima e ação pelo agro sustentável do Pacto Global da ONU no Brasil. Se você gostou desse vídeo e acredita na importância do tema, compartilhe com as pessoas que você conhece e ajude a espalhar essa mensagem.